Beleza, então, boa noite a todos e todas. Depois dessa abertura apoteótica do Paulo, primeira celebridade que apresenta no Lógica Ladeira Abaixo, e deu nisso. Então, Paulo, é um prazer enorme receber você no grupo. Paulo, professor da PUC, né? E que foi meu colega na UFMG. E, bom, é um grande amigo também. E vai fazer essa apresentação aí sobre interpretação booleana das proposições categóricas. E fica à vontade, então, Paulo. Tá? Valeu, eu te Valeu, agradeço mais uma Guilherme. vez. Eu que agradeço. Vocês estão ouvindo bem aí, né? Tá bom, né, Guilherme? O áudio? Tá sim, Paulo, tá de boa. Ah, tá. Então, ó, gente, boa noite a todo mundo que está nessa apresentação, né? Todo mundo que disponibilizou um tempo para participar. Assim, só explicando um pouco das motivações dessa apresentação. Essa apresentação, na verdade, ela surge de um texto que eu li do Russell, né? Um texto bem curto, na verdade, são 5 ou 6 páginas, só 5, 4, 5. The Existential Import of Propositions, né? O Russell escreveu esse texto em 1905 e depois também uma leitura que eu fiz de um artigo sobre o Boole, né? Aí eu me interessei por ler as investigações lógicas do pensamento do Boole, né? Também, né? E aí eu fui pensando sobre essa questão da existência, né? Assim, sobre a interpretação das proposições categóricas. É claro que há dois interesses. Primeiro, o interesse de história da lógica, né? Tratar da lógica aristotélica e da discussão booleana com a interpretação aristotélica. E outra parte é uma parte mesmo teórica, né? Eu não coloquei aí no slide, né? Por isso que eu nem passei ainda. O Russell, nesse texto, que ele trata da implicação existencial, ele diz assim: olha, há dois significados de existência, né? Segundo o Russell, né? Ele vai dizer: ó, nós temos um significado de existência que ocorre na filosofia e na vida cotidiana, né? Que é o significado que a existência pode ser entendida nesse sentido como por exemplo, quando a gente diz assim, Sócrates existiu, né? E a gente nega que Hamlet existiu. Então, a gente trata a existência de maneira ordinária, né? Na vida cotidiana. E há uma outra forma de existência que o Russell, de alguma maneira, coloca no que ele chama de lógica simbólica, né? Que é um sentido mais técnico. Ele vai dizer assim, ó, dizer que alguma coisa A existe significa dizer que a classe A tem pelo menos um membro, né? Então, assim, tem a existência no sentido corriqueiro, ordinário, que o Russell está dizendo que são objetos que ocupam lugar no espaço e no tempo, e há um sentido de existência que, por exemplo, dizer que um objeto A qualquer, uma entidade A qualquer existe, significa dizer que A é uma classe que tem pelo menos um membro, né? Então, isso me fez pensar sobre a questão da lógica aristotélica e da questão das proposições categóricas, né? E aí eu agora começo a passar aí o slide, né? Então, a lógica aristotélica, a lógica silogística, opera por meio das proposições categóricas, né? Eu coloquei aí, né, quais são as proposições categóricas, todos nós estudamos lógica, de alguma maneira, filosofia, estamos familiarizados, né? As proposições categóricas, elas servem para a gente construir os silogismos, né? E o silogismo é um argumento dedutivo e a gente constrói os silogismos basicamente usando as proposições categóricas, né? Na lógica aristotélica, né? E aí está o bloco de proposições categóricas, né? Todo S é P, nenhum S é P, algum S é P e algum S não é P. O Boole tem outra interpretação que ele coloca em termos matemáticos, mas como na discussão eu pretendo entender a interpretação dos dois acerca dessas proposições, então eu coloquei na linguagem aristotélica, né? A letra S significa sujeito e P predicado, como a gente já sabe, né?
E aí eu coloquei um exemplo da universal, né? Todo S é P, que é representado pela letra A. Então, pode ser que daqui para frente, em vez de eu falar todo S é P, eu fale simplesmente A, né? Que é a universal afirmativa ou positiva. Todo S é P, A E será nenhum S é P, I algum S é P e O algum S não é P. O I e o O são as nossas particulares, né? Que implicam a existência, a gente vai ver isso. A e E são nossas universais, que, a princípio, não implicariam a existência. A gente vai ver por que não, né? Então, vamos... O exemplo que eu coloquei foi esse, né? Toda lei que segrega é uma lei que degrada os direitos fundamentais. Então, lei que segrega é o S, e uma lei que degrada os direitos fundamentais é P, né? Então, qual é o problema aqui envolvido aqui, né? O problema é justamente esse. Algumas proposições têm implicação existencial e outras não. Uma proposição tem implicação existencial se normalmente a gente a enuncia a fim de afirmar a existência de um objeto de qualquer tipo, né? Então, nesse caso da lógica, da interpretação da lógica aristotélica, a gente teria as proposições que possuem implicação existencial seriam I e O, né? A proposição I, algum SEP, afirma que existe pelo menos um elemento do sujeito S que pertence ao predicado P, né? Por exemplo, se eu digo algum estudante é trabalhador, implica que existe pelo menos um estudante que é trabalhador, né? Então, S seria uma classe não vazia, né? Porque não S, né? Quer dizer, S tem pelo menos um membro, então S seria uma classe não vazia, porque possui pelo menos um membro, né? Existe pelo menos um estudante que é trabalhador. Então, quando a gente diz, por exemplo, algum S é P, a gente está afirmando explicitamente que há pelo menos um elemento no conjunto S que possui a propriedade P, né? E isso implica a existência, né? Porque a gente está fazendo uma afirmação sobre a existência de pelo menos um membro do conjunto S que satisfaz a condição de ser P, né? O Russell gosta de dizer que, mesmo neste caso, a gente estaria lidando com o segundo tipo de existência, né? Que é a existência no tipo lógico, né? Que é uma existência que não, de alguma maneira, está lidando com objetos, entidades, mas entidades, não objetos, né? Com entidades que não ocupam lugar no espaço e no tempo. Mas, para fins de discussão aqui da lógica aristotélica, quando a gente fala I ou O, né, nós estamos afirmando, no caso de I, que existe pelo menos um indivíduo S que possui a propriedade P, né? Então, a gente está afirmando explicitamente isso. E, em termos de diagrama de Venn, esse S, elemento S, que possui a propriedade P, estaria ali, né? E nós temos a proposição O, que está dizendo o seguinte: algum S não é P, né? Afirma que existe pelo menos um elemento do sujeito S que não pertence ao predicado P, né? Então, quando eu digo que algum estudante não é trabalhador, implica que existe pelo menos um estudante que não trabalha, né? Que não é trabalhador, né? Então, quando a gente diz algum S não é P, a gente está afirmando explicitamente que há pelo menos um elemento no conjunto S que não possui a propriedade P, né? Assim como na proposição I, O também implica existência, né? Porque a gente está fazendo uma afirmação sobre a existência de pelo menos um membro do conjunto S que não satisfaz a condição de ser P. A questão é que há uma confusão, né, que ocorre justamente o que o Russell está dizendo entre os dois tipos de existência, né? A lógica aristotélica, nesse sentido, parece tratar dos dois tipos de existência, né? E o Boole está tentando também responder a esse problema sobre os dois tipos de existência. A existência de objetos e entidades que ocupam lugar no espaço e no tempo, e objetos ou entidades matemáticas, né? Que seriam a existência no segundo sentido, né?
seriam aquelas classes que têm pelo menos um membro, né? Então, o Boole vai ter que lidar com essa aparente confusão, né? Em termos de diagrama, seria isso aí, né? Existe pelo menos um elemento S que não possui a propriedade P, né? E aí a gente tem as interpretações das proposições I e O usando a linguagem formal do cálculo de predicado, que é uma linguagem muito adequada, né, para lidar com os problemas de existência. Mas eu coloquei aqui simplesmente só para que a gente visualize, mas claro que a gente vai estar lidando com a linguagem ordinária e natural por enquanto, né? Então, algum SEP hoje a gente lê como existe pelo menos um X, tal que X é S, X é P, né? E no caso da negativa, a gente lê, né? Como existe pelo menos um X, tal que X é S, X não é P. Né? E aqui tá. Então vamos lá. Então, qual é o caminho até aqui? Né? A gente tem 4 proposições categóricas, que são proposições da lógica aristotélica, né? E essas 4 proposições, 2 têm implicação existencial, que é a I e a O, né? E A e E, a princípio, não teriam implicação existencial. Mas por que isso é um problema para a lógica aristotélica? Né? Eu sempre, quando eu estou dando aula e quero mostrar que há problema na lógica aristotélica, eu uso basicamente essa explicação aqui, que é o seguinte. A interpretação do Aristóteles de suas proposições categóricas é feita a partir da interpretação do quadrado das oposições. Né? Então, na interpretação aristotélica, nós podemos inferir a proposição I, que é a particular, de sua correspondente universal, que é isso aqui, né? Que a gente está chamando de relação de subalternidade ou subalterna. Elas possuem a mesma qualidade, as duas são positivas, né? Mas elas possuem quantidades diferentes. Mas é como se nós pudéssemos inferir validamente a proposição particular I de sua correspondente universal A, já que as duas possuem a mesma qualidade, mudando apenas a quantidade. Né? E o mesmo podendo ser feito da relação entre o E e o O. Ou seja, nós poderíamos inferir validamente a proposição O da proposição E. Né? Seria basicamente isso. Então, de acordo com essa interpretação aristotélica, né, a gente poderia tomar uma proposição do tipo, né? Todas as árvores falantes usam chapéus, né? A gente pode inferir sem problema que algumas árvores falantes usam chapéu. Ou da proposição nenhuma árvore falante usa chapéu, a gente pode inferir que alguma árvore falante não usa chapéu. Mas isso parece bem estranho, né? Porque se as proposições particulares implicam a existência, um compromisso com a existência, como é que eu posso inferir de maneira válida as nossas existenciais de nossas proposições correspondentes universais? Né? Isso tem um problema que é gerado por essa interpretação. Né? E aí, tem a interpretação do Boole, eu vou colocar já a interpretação dele aqui, porque basicamente eu vou contrapor uma a outra na medida que a gente for lidando com os casos. Então vamos lá. Né? Então, o Boole vai dizer o seguinte: olha, é melhor a gente dizer que a gente não pode inferir validamente uma proposição particular a partir de sua correspondente universal. Né? Porque cada proposição particular está lidando com a existência de uma classe bem específica, né? Ou seja, com um número bem restrito, vamos dizer assim. Né? Então, para cada proposição particular que a gente está lidando com a existência de uma classe específica. Então, a interpretação do Boole nas investigações das leis do pensamento é de que a gente não deveria inferir validamente I de A, como a gente viu ali no quadrado, né? A gente não pode inferir I de A e nem O
de E, né? A gente não deveria fazer isso de acordo com a interpretação booleana, né? Boole pensa que se a gente seguir a interpretação aristotélica, a gente teria a seguinte consequência. Da proposição todas as árvores falantes usam chapéus, poderíamos inferir que algumas árvores falantes usam chapéus, né? Agora, como a gente já sabe que as particulares implicam a existência, então a gente teria que ter como consequência o compromisso com árvores falantes, né? Está aí um exemplo de uma árvore falante, né? A gente teria o compromisso com árvores falantes, né, nesse caso. Então, o que Boole vai dizer? Ó, a proposição universal A deve ser interpretada como afirmando apenas o seguinte: isso também se aplicaria à proposição E, né? Se existe algo como uma árvore falante, então ela usa chapéu. Então a gente poderia ler o seguinte: para todo x, se x é uma árvore falante, então x usa chapéu, né? O que Boole está dizendo é o seguinte: quando a gente faz isso, a gente, usando também o cálculo de predicado, a mesma linguagem que o Boole propõe no seu livro, a gente vai entender que nós teremos a classe vazia, né? Ou valor nulo para x, uma vez que a gente não tem árvores falantes, F representando árvore falante, e que muito menos use chapéu, né? Então, a gente teria a classe nula, né? Então, considerando as proposições I e O, que têm implicação existencial, né? Então, quando eu digo alguns professores são espertos, né? Diz que existe pelo menos um professor que é esperto. E a proposição O, né? Alguns cães não são companheiros, diz que existe pelo menos um cão que não é companheiro. Então, essas proposições particulares, como I e O, estão afirmando claramente que as classes designadas pelos seus termos, né? No caso aqui, o sujeito, professor e cão, não são vazias, né? A classe dos soldados e a classe dos cães, se for verdadeiro aqui a nossa afirmação, cada uma tem pelo menos um membro. E aí vem o problema, né? Pela interpretação aristotélica, sabemos que a proposição I segue validamente da proposição A, que é a sua correspondente por subalternação. Isto é, de todas as aranhas são animais que possuem quelíceras, inferimos validamente que algumas aranhas são animais que possuem quelíceras, né? Da mesma forma, se a gente supor que uma proposição O segue validamente da proposição E correspondente por subalternação, a gente tem a seguinte consequência. Se as proposições I e O têm implicação existencial e decorrem validamente das proposições A e E correspondentes, então deveria implicar, logicamente, que as proposições A e E também deveriam ter implicação existencial, né? Porque uma proposição com implicação existencial não pode ser derivada validamente de outra que não tenha tal implicação. Então, o problema com a interpretação aristotélica a partir do quadrado é que, se a gente diz que as proposições particulares podem ser inferidas validamente de suas subalternas correspondentes, a gente teria como consequência que, como I e O têm implicação existencial, decorrem de A e E, por consequência lógica, deveriam também ter implicação existencial. Mas as duas não têm implicação existencial. Por isso que o Boole sugere, como a gente viu na sua leitura das proposições categóricas, que esse princípio aristotélico não deveria se manter, né? Portanto, se isso não se mantém, a gente teria que abrir mão desse quadrado, né? Então, o que o Boole está dizendo é o seguinte, ó, a gente precisa abrir mão dessas relações que o quadrado aristotélico estabelece, porque não é possível que a gente possa validamente inferir que as proposições I e O sejam validamente inferidas de suas correspondentes subalternas universais, porque implicaria que essas universais também têm compromissos
com a existência, né? Aí, o segundo problema, esse é o primeiro problema, né? Porque a gente teria que abrir mão mesmo do quadrado, né, aristotélico, de acordo com a interpretação booleana, porque, de fato, essas consequências não seriam boas, né, do ponto de vista do nosso compromisso em afirmar certas coisas sobre o mundo. Então, por exemplo, né, outro problema. As proposições A e O no quadrado das oposições são contraditórias, né? Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, o A está aqui, né? E o O está aqui. Elas são contraditórias, assim como o E e o I também são contraditórias, né? Quando eu digo todos os brasileiros falam português, eu nego isso simplesmente dizendo alguns brasileiros não falam português. Por quê? Porque o O é a contraditória de A. Né? A questão é que as duas proposições contraditórias não podem ser ambas verdadeiras, nem ambas falsas ao mesmo tempo, sobre o mesmo aspecto, porque isso nos levaria a ferir o princípio de não contradição. Né? Agora, se as proposições A e O tiverem implicação existencial, pelaquela leitura aristotélica, A teria que ter implicação existencial, porque a gente infere I validamente de A, e I tem implicação existencial, logo A também deveria ter implicação existencial, isso geraria o seguinte problema, né? Se A e O, as duas tiverem implicação existencial, como sugere essa interpretação que a gente viu, então elas, ambas contraditórias, podem ser falsas. Né? Por exemplo, eu digo, todos os habitantes de Marte são loiros. E aí eu digo, alguns habitantes de Marte não são loiros. Elas são contraditórias. Mas se elas implicarem um compromisso existencial, ou seja, se a gente interpretar como, de fato, afirmando que existem habitantes em Marte, então ambas essas proposições devem ser falsas, porque não existem habitantes em Marte, comprovados, né? Aí entra de novo o compromisso, de alguma maneira, com a existência no primeiro sentido que a gente tinha dito lá, como o Russell classifica, né? Objetos que ocupam lugar no espaço e no tempo. Né? Então, se a gente interpretar dessa maneira, duas contraditórias podem ser falsas, né? Mas isso não deveria ser possível. Uma teria que ser verdadeira, a outra falsa, uma falsa e a outra verdadeira, porque se a gente considerar que as duas são falsas, a gente teria, de fato, considerando a lógica clássica, obviamente, né, a gente teria um problema de ferir o princípio de não contradição. Né? Então, esse é o segundo problema, né, que de fato decorre dessa interpretação que muita gente ainda considera adequada, né? Pode ver por aí pessoas se dedicando ao estudo da lógica aristotélica, muitos negligenciam a leitura que o George Boole faz justamente dessa interpretação, né? O quadrado das oposições de Boole é completamente diferente do aristotélico, né? Agora, se a gente considera que o quadrado aristotélico tradicional está correto quando nos diz que as proposições A e E, que são as nossas universais, implicam as suas proposições particulares correspondentes, então, como a gente viu, nós temos problemas porque A e O são contraditórias e ambas podem ser declaradas falsas ao mesmo tempo, sobre o mesmo aspecto. Né? Assim como o quadrado também se engana ao sustentar que as proposições I e O são subcontrárias. Né? Subcontrárias também, a princípio, não poderiam ser ambas verdadeiras ao mesmo tempo, né? I e O. Né? Então, qual é a saída? Né? A saída, talvez a saída, né? Se a gente quiser salvar a lógica aristotélica, manter, de alguma maneira, a lógica aristotélica ainda com o quadrado tendo alguma serventia, a gente teria que dizer o seguinte, né? As quatro proposições categóricas, A, E, I e O,
tem sempre que implicar que as classes às quais elas estão lidando se refere tem sempre membros, né? Ou seja, toda vez que a gente estiver lidando com proposições como com as proposições categóricas A, E, I e O, as classes, seja S ou P, né, ou A ou B, né, a letra que a gente use, essas classes vão sempre ter membros. Ou seja, vamos ter sempre partir do pressuposto que essas classes não são vazias, né? Ou seja, a gente tem sempre que, quando enunciar alguma proposição dessa natureza, das categóricas, a gente tem que dizer que nossas classes com qual nós estamos lidando têm membros, né? Ou seja, elas nunca vão poder lidar com classes vazias, né? Com classes vazias. Agora, se a gente pressupor que as classes às quais se referem essas proposições categóricas não sejam vazias, a gente vai manter o quadrado das oposições, né? A gente vai manter que A e E são contrárias, I e O vão permanecer subcontrárias, a subalternidade vai se seguir, ou seja, a gente vai poder inferir validamente I de A e O de E. Então, esse pressuposto existencial, qual é o pressuposto existencial? Pressupor que todas as nossas classes envolvidas nas proposições categóricas possuem membros, ou seja, que elas não são vazias. Né? Essa é o que a gente tem que fazer. Né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo para a gente entender aí, para não ficar tão abstrato. Seria mais ou menos assim. Então, se alguém afirma, por exemplo, todas as maçãs na caixa são deliciosas, né? Agora, supomos o seguinte, bem, alguém diz isso, mas não existe nenhuma maçã na caixa, né? O que é que pode ser feito? Bem, o que a gente vai ter que dizer é o seguinte, ó, bem, essa afirmação não é falsa nem verdadeira, né? Por que, que ela não é falsa nem verdadeira? Teria que dizer assim, ó, apontar e dizer, bem, não existem maçã nessa caixa. Teria que fazer essa manobra, isso é uma espécie de manobra, ó, não tem maçã nessa caixa, né? Você cometeu um erro, né? Pressupondo que existiam maçãs nessa caixa, né? Então, essa pressuposição é falsa, não tem maçãs aí. Então, a gente teria que fazer a manobra do pressuposto, ou seja, quando alguém afirma alguma coisa, a gente teria que dizer, bem, a sua afirmação é equivocada, porque não existe maçã aí. Por quê? Porque a gente tem que sempre pressupor que as classes com as quais nós estamos lidando nas proposições têm que ser não vazias. Esse caso seria vazia, né? Então, para manter o quadrado, o custo é esse, né? Então, a gente teria que fazer essa manobra aí, que é para, de fato, manter o quadrado, né? Agora, a que custo, né? Assim, por que, que a gente não deveria fazer essa manobra para manter o quadrado? Primeiro, a gente perde muito, vamos dizer assim, da eficácia teórica das nossas afirmações. A gente perde muito de conteúdo teórico do que a gente pode dizer sobre o mundo, né? A gente teria que estar sempre fazendo correções do ponto de vista da comunicação. Isso seria bizarro, né? Toda hora que eu falasse algo do qual supostamente a gente está lidando com o vazio, eu teria que apontar e dizer, ó, você está fazendo a afirmação inadequada porque não tem nenhum objeto que pertença, de fato, essa classe não tem nenhum membro, né? Ela é uma classe vazia. Então, primeiro, quais as razões que nós teríamos para evitar essa manobra, né? Primeiro, embora a manobra preserve as relações tradicionais entre as proposições categóricas, ela nos convida, parece, a abandonar afirmações que são muito importantes, né, para a nossa relação com o mundo. Né? Se a gente sempre tiver que pressupor invariavelmente que a classe designada em nossas proposições tem sempre que ter membros, a gente nunca vai ser capaz de lidar, por exemplo, com uma proposição que nega que a classe tenha membros. E a gente sabe que esse tipo de negação, né,
ou seja, classes que não têm membros, são importantíssimas, né? A gente nunca poderia falar uma coisa do tipo: nenhuma árvore falante que usa chapéu é uma criatura que existe. Por que eu não posso dizer isso? Porque, de fato, eu teria que pressupor sempre que os termos dos quais, ou as classes quais aparece minha proposição, são não vazias. Né? Tem que ter sempre membros. Mas quando a gente diz isso, a gente quer dizer que isso é verdadeiro. De fato, não existe nenhuma árvore falante que usa chapéu e que seja, de fato, uma criatura que exista, né? E, nesse caso, a gente está lidando com a existência no sentido um. Inclusive, seria um problema até do ponto de vista da ontologia, né? Da nossa ontologia comum ordinária, né? Basicamente seria isso, né? Em segundo lugar, se a gente pensar no uso ordinário da linguagem, mesmo o uso ordinário não está de acordo com essa pressuposição, né? Vamos pensar o seguinte, né? Alguém diz assim, bem, todos pode se referir, por exemplo, uma classe vazia. Então, como é que a gente tem que supor sempre que as classes que essas proposições, esses quantificadores vão aparecer, tem que ter membros? Olha só. Se um dono de uma propriedade dissesse o seguinte: todos os invasores serão processados. Alguém diz assim, né? Bem, longe de pressupor que a classe de invasores tem membros, as pessoas que afirmam isso podem querer que ela permaneça vazia, né? Ou seja, isso pode ser simplesmente um aviso, né? Ó, se alguém invadir, então será processado. Então, nesse caso, invasores por exemplo, pode ser uma classe vazia, né? Porque pode não ter ninguém ainda que invadiu. Então, todos os invasores serão processados. Então, como é que a gente vai lidar com isso? A gente teria que fazer aquela manobra, não, mas não houve ainda invasores, né? Então, sua afirmação é equivocada, né? Isso tornaria o nível de comunicação sobre a existência completamente trabalhoso, né? Se a cada momento eu tivesse que fazer essa manobra, essa pressuposição existencial, né? Então, a gente precisa lidar também, de alguma maneira, com classes vazias, porque a gente afirma coisas sobre classes vazias, né? Do ponto de vista lógico, né? Então, todos os invasores serão processados, uma vez que não há ainda invasores é uma classe vazia, né? E alguém que enuncia isso quer que, de fato, as pessoas compreendam isso, né? E ele pode querer que essa classe invasores permaneça vazia, né? Então, nesse caso, essa afirmação continuaria verdadeira mesmo que ninguém seja processado, né? Por quê? Porque, de fato, se alguém invade, sei lá, uma casa que não é sua, a pessoa pode ser processada por invasão de domicílio alheio, né? Agora, se a gente diz, por exemplo, no caso de algum SEP, então os mesmos donos dizem o seguinte, né? Algum invasor será processado, ou alguns invasores serão processados, né? Significa dizer o seguinte, quando eu digo isso aqui, né? Alguns invasores serão processados, significa pelo menos que há um invasor. E se não existem invasores, essa declaração é falsa. Então, a implicação existencial das particulares, de acordo com, com Boole e Aristóteles, nem se eles concordam, né, que I O tem implicação existencial, é dizer o seguinte: se existe algum invasor, eu estou dizendo que existe pelo menos um membro que ocupa essa classe de invasores. Agora, se essa classe invasores for vazia, e eu digo alguns invasores serão processados, a gente diz simplesmente que é falso. Essa declaração é falsa, porque não existe nenhum invasor. Né? Então, a gente está dizendo isso porque a gente já sabe que o I estabelece um compromisso existencial. Né? Então, desse modo, as proposições particulares, para serem verdadeiras, precisa se comprometer com o estado de coisas em que a classe sujeito não está vazia. Mas, nas universais, a gente teria que lidar com casos em que a classe com quais nós estamos lidando, S ou P, estariam vazias. Né? Uma outra questão, né, seria o seguinte:
Suponhamos o seguinte: a gente tem várias afirmações científicas gerais que a gente faz, né? Assim, que a gente faz, eu digo, a gente repete que estão nos nossos estudos, né, de física, né? Por exemplo, a gente tem na física, a gente pensa na primeira lei do movimento de Newton, né? Afirma assim, né? Por exemplo, né? Todos os corpos que não são influenciados por qualquer forças externas tendem a permanecer em repouso ou continua seu movimento retilíneo, né? Essa lei pode ser verdadeira, um físico pode querer expressá-la e defendê-la, sem pressupor que realmente exista um corpo que não está sofrendo a ação de forças externas. Ou seja, a gente poderia estar lidando com a lei que até o momento tem uma classe vazia, mas que pode, claro, ter membros, mas poderia ser uma classe vazia. O físico não precisa pressupor existencialmente nessa lei algum corpo que precise, de fato, né, não ter ação de forças externas e manter seu repouso e seu movimento contínuo retilíneo, né? Então, a gente vê com esses casos que essa pressuposição existencial é inaceitável do ponto de vista da lógica moderna. A gente não pode pressupor que nossas afirmações têm que ter sempre classes que tenham, vamos dizer, elementos. A gente pode ter classes que são vazias, né? Essa é a ideia do Boole, né? Por isso que as interpretações booleanas de que as particulares não podem ser validamente inferidas de suas subalternas, A e E, é mais adequada, né? Quais são os resultados dessa interpretação? Eu acho também, embora eu goste da leitura do Boole, mas eu também acho completamente estranha a solução que ele vai dar a isso. Mas assim, é estranho, mas pelo menos eu acho que faz mais sentido para o que a gente deseja, né? Sei lá, né? Olha só. Em alguns aspectos, né, a gente mantém a interpretação aristotélica da mesma maneira, as proposições I e O vão continuar tendo implicação existencial na interpretação booleana também, né? Então, quando eu digo algum S é P, é falsa se a classe S for vazia, né? E a proposição algum S não é P é igualmente falsa se a classe S for vazia. Então, nas existenciais, a gente está sempre pressupondo que haverá, né, de alguma maneira, elementos nessas classes aí, S, a classe S, né, principalmente. Também permanece verdadeiro na interpretação booleana que as universais A e E são contraditórias das proposições particulares O e I. Então, na interpretação booleana, elas continuam contraditórias, né? Então, todos os homens são mortais, contradiz a proposição, ou é contraditória da proposição, alguns homens não são mortais. E a proposição nenhum deus é mortal contradiz a proposição alguns deuses são mortais, né? Então, na interpretação booleana, as proposições universais são interpretadas como não tendo implicação existencial, porque ele abriu mão da relação de subalternidade, ou seja, as nossas particulares I e O não podem ser inferidas validamente de suas correspondentes universais, né? Então, nesse caso, se as proposições universais A e E são interpretadas como não tendo implicação existencial, né? Então, a gente pode dizer o seguinte: mesmo quando a classe S está vazia, a proposição todo S é P pode ser verdadeira. É isso aqui que é a estranheza, né? Mas a gente vai ver porque isso faz sentido. Mas agora não vai fazer, não. Mas por que a proposição todo S é P pode ser verdadeira? Assim como a proposição nenhum S é P. Sei lá, eu digo, por exemplo, todos os unicórnios têm chifres, né? E nenhum unicórnio tem asas. Podem ser ambas verdadeiras, mesmo que não existam unicórnios. Mas se não houver, de fato, unicórnios, a proposição I, alguns unicórnios têm chifres, é falsa. Assim como a proposição O, alguns unicórnios não têm asas. Primeiro, a gente já sabe, né? Quando eu digo que todos os unicórnios têm chifres, eu estou dizendo o seguinte: bem, se existem X coisas que são unicórnios, então essa X coisa tem chifre. Né? Seria basicamente essa interpretação. Agora é o seguinte: por que isso não é um absurdo? Isso não é um absurdo
Porque quando S é vazio, na proposição A, todo S é P, estamos afirmando simplesmente que o vazio S é um subconjunto do conjunto P. É basicamente isso que a gente está fazendo. Então, qual é a ideia do bolo? Quando a gente diz que todo S é P, a gente está afirmando simplesmente que o vazio S é um subconjunto de P. Isso não é contraditório, né? Por uma convenção matemática moderna. Qual é a convenção matemática moderna, né? O vazio é um subconjunto de qualquer conjunto, né? Desse modo, essa convenção lógica de que o vazio é um subconjunto de qualquer conjunto, né, salvaria as proposições universais. Aí a gente teria a como um termo sujeito vazio sendo verdadeira. Por quê? Seguiríamos a convenção lógica matemática do axioma da extensionalidade de que o vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. Portanto, a gente teria o A e o E não tendo implicação existencial, mas, ao mesmo tempo, a gente poderia considerá-las em nossas afirmações. A leitura do Russell disso é basicamente essa aí, né? O Russell interpreta usando uma interpretação diferente, mas a interpretação que também é usada pelo Boole, né? O Boole usa essa e o Russell está usando a de piano, né? Então, essa linguagem aí, ó, 0S igual a 0, a gente lê basicamente dessa maneira aí, né? Todo membro da classe que não tem membros é um S. Seria lido isso. A gente interpreta esse 0S igual a 0, sim. Todo membro da classe que não tem membros é um S. A gente lê isso aí assim. O que isso implica? Dizer que todo membro da classe que não tem membros é um S. Ou, para cada valor de X, X é um membro da classe que não tem membros. X é um membro da classe que não tem membros. Implica que X é um S, né? Porque X é um membro da classe que não tem membros. Quem é essa classe que não tem membros? O S. O S é a classe que não tem membros. Então, o X, mesmo que ele não receba nenhum valor como variável, ele faz parte de S. E ele é o conjunto vazio. Então, nesse sentido, o vazio é um subconjunto ou pertence a S, né? Se a gente pudesse dizer assim, né? Essa hipótese é verdadeira para todos os valores de X, porque sua hipótese é falsa para todos os valores de X. Para não ficar tão abstrato, vamos pensar naquele caso lá, né? Se eu digo assim, por exemplo, todos os unicórnios têm chifres, ou sei lá, né? Pode ser isso mesmo, todos os unicórnios têm chifres. Então, como é que a gente leria isso, né? Se alguma coisa é unicórnio, então se alguma coisa X tem chifre. Ou seja, não existem unicórnios, portanto, não existe nada que ocupe o lugar de X. Portanto, essa hipótese é verdadeira para todos os valores de X. Porque se a gente colocar qualquer coisa no lugar de X, a gente vai ter sempre o valor falso, porque não existe nada que satisfaça a propriedade de ser unicórnio e ter chifres. Então, essa hipótese é verdadeira para todos os valores de X, porque essa hipótese é falsa para todos os valores que a gente atribua a X. Né? Por isso que a gente diz que X é um membro da classes que não tem membros. Ou seja, X é um membro da classe que não tem membros, X é um S, portanto, X é vazio, né? X é vazio, portanto, S também é vazio. Então, como S tem o vazio como seu elemento, como seu subconjunto, então a gente pode dizer que todo S é P, de alguma maneira, pode ser considerado em nossas afirmações. Né? Aí tem eu coloquei aqui só para a gente visualizar, né, o axioma da extensionalidade. Bem, depois a gente usou a definição de subconjunto aí, né? Então, basicamente está aqui, depois vai ficar gravado, quem quiser eu mando depois, né? Como é que está aí o axioma aí, né? Para todo A e para todo B, para todo X, né? Se X pertence a A, se somente se X pertence a B, se A é igual a B, né? Isso serve para mostrar que o conjunto vazio é um subconjunto de qualquer conjunto A,
Então, a gente usa a definição de subconjunto, né? O subconjunto B é um subconjunto de A se somente se todo elemento de B também é um elemento de A. Né? Então, B está contido em A só e somente se para todo X, X pertence a B se X pertence a A. E aí tem como consequência a ideia de que o vazio não contém nenhum elemento, né? X pertence ao vazio é sempre falsa, porque o vazio não contém nenhum elemento. E aí você tem a implicação. X pertence ao vazio. Se X pertence ao vazio, então X pertence a A, é verdadeira para qualquer X. Né? Então, isso aí tem uma consequência aí, quer dizer que todo o vazio é sempre um subconjunto de qualquer conjunto. Né? Isso serve basicamente para a interpretação booleana de que a gente pode lidar com afirmações universais em que as classes são vazias. As classes ser vazia implica que ela tem como seu elemento o vazio. Então, a gente pode fazer certas afirmações sobre o mundo. O que quer dizer isso quando eu falo sobre o vazio do ponto de vista da lógica? Quando eu falo sobre unicórnios ou quimeras, né, eu estou falando de uma classe que não possui elementos. Então, é o vazio. Né? Então, se eu falo de quimeras e de unicórnios, eu estou falando de uma classe que não possui elemento. Agora, se eu falo, por exemplo, de números naturais, é uma classe que possui elementos. Não é vazia, né? Então, você pega 1, 2, 3. Então, você tem, de alguma maneira, né, elementos ou membros que compõem a classe dos números. É diferente de a gente dizer, por exemplo, a classe das quimeras, que não tem membro, é uma classe vazia. Né? Então, ela falha no sentido A, da existência primeira, porque não se refere a nada, de fato, que tenha uma existência espaço-temporal que seja uma quimera, e falha na segunda, né? Numa existência lógica, porque, de fato, não existe nenhum conjunto ou uma classe que tenha como membro uma quimera, né? Então, a gente teria isso como consequência, né? Então, no discurso comum, a gente costuma enunciar uma proposição universal com pretensão existencial, né? A gente, na interpretação booleana, pode fazer isso. Contudo, a gente tem que envolver duas proposições. Uma existencial e a universal, com qual a gente quer, de alguma maneira, afirmar alguma coisa. Então, quando eu digo todos os planetas do sistema solar giram em torno do Sol, ela é universal, não tem implicação existencial, porque ela simplesmente está dizendo se existe um planeta no nosso sistema solar, então ele gira em torno do Sol. Mas se a gente quiser se comprometer existencialmente com a existência de planetas no nosso sistema solar, a gente precisaria dizer também Marte é um planeta do nosso sistema solar. Essa proposição tem aquela força existencial desejada. Então, a gente teria que anunciar primeiro a universal, né? Todos os planetas do nosso sistema solar giram em torno do Sol, e teria que dizer Marte é um planeta do nosso sistema solar e por consequência, Marte gira em torno do Sol. Né? Da mesma forma, interpretações booleanas das proposições I e O, né? Porque tem implicação existencial, ambas podem ser falsas se a gente estiver lidando com uma classe vazia, né? Por exemplo. Por isso que na interpretação booleana, I e O não podem ser subcontrárias. Por quê? Porque as duas podem ser falsas. Olha o exemplo aqui. Se eu disser assim, por exemplo, alguns unicórnios têm chifres. Ou eu posso dizer também, alguns unicórnios não têm chifres. Ou seja, as duas têm, de alguma maneira, uma implicação existencial. E são claramente falsas, porque não existem unicórnios. Né? Elas são falsas no primeiro sentido de existência, porque não há nada espaço-temporalmente que seja unicórnio, e no segundo caso, porque não há nenhuma classe que tenha como membros unicórnios. Então, a gente está lidando de novo com a classe vazia. Portanto, se a gente faz uma afirmação sobre a classe vazia, essas proposições são falsas e a gente manteria, assim, de alguma maneira, a possibilidade
de fazer afirmações universais e particulares, sem precisar ter o prejuízo que teríamos com o compromisso com o quadrado das oposições aristotélicos, né? Essa foi um pouco a referência que eu usei aí, né? Os livros do Bully, claro, o Quine, assim, bem, peguei só para dar uma olhada aí, mas esse do Russell, né, sobre introdução à filosofia matemática, para essa noção de classes, né? Depois, esse artigo que eu falei aí, né? The Essential Import of Proposition, pequenininho esse artigo. E peguei um pouco lá da lógica aristotélica no Stanford, só para algumas questões que eu estava com mais dúvida, né? Então é isso, Guilherme. Então, essa foi a apresentação aí, né? Por que a interpretação booleana é mais adequada para lidar com essas proposições categóricas, de alguma maneira manter a nossa relação lógica com os dois sentidos de existência, né? De alguma maneira. Pô, valeu, Paulo. Obrigado. Excelente. E agora eu abro para perguntas. Alguém quer fazer algum comentário, uma pergunta? Paulo? Eu vou começar, então. Então, Paulo, eu tenho, sim, a impressão, assim, de que eu não fui inteiramente convencido do problema, sabe? Assim, fico pensando qual que é a razão para manter o quadrado, né? Quais seriam as razões para manter o quadrado das oposições? Quer dizer, na verdade, eu acho que a distinção entre contrariedade e subcontrariedade é relevante, né? Acho que ela é recuperável contemporaneamente. E não só para relacionar quantificação, mas também para relacionar predicados, né, para relacionar tipos de negação. Tá? Agora, o que me parece é que a subalternidade é uma relação falsa. E que o Aristóteles só não foi capaz de perceber isso, e os lógicos aristotélicos também não, porque eles confundiam a forma gramatical com a forma lógica. Uhum. Quer dizer, isso é claro, sim, seria tipo a opinião padrão, né, para qualquer pessoa que tenha nascido no século XX ou depois, né? Quer dizer, para quem já vê essa distinção, por exemplo, pode parecer que essa ideia de pressuposto existencial é um equívoco é um resultado de confundir a forma gramatical com a forma lógica, né? Quando você falou em pressuposto existencial, parece que assim você está chamando de pressuposto existencial que o termo sujeito pressupõe a existência. Mas se a gente já partir da análise quantificacional moderna, né, você vai pensar que uma frase como todo S é P relaciona dois predicados. Né? Uhum. E é um tipo de modo de relacionar predicados. E, portanto, o que está em jogo não é uma falha, não é uma falha do pressuposto existencial. Aí, assim, claro, eu entendi que seu ponto é um pouco histórico, um pouco conceitual, para entender as motivações da interpretação booleana, mas aí, por outro lado, então, só para terminar meu comentário, quer dizer, então, por um lado, me parece que o problema só tem, talvez, uma importância histórica. Por outro lado, se a gente fosse, de fato, investigar esse dilema entre preservar o quadrado ou não, né, tipo, razões para adotar o quadrado, razões para abandonar o quadrado ou para abandonar a relação de subalternação, eu fico pensando
nos caminhos possíveis para implicação material, para alternativas na implicação material. Né? Porque parece que os casos que a universal afirmativa não deveria implicar afirmativa são os casos de predicado vazio, como você explicou aí. Em particular, são os casos em que o antecedente subordinado da universal seria falso. Tem um condicional encaixado na universal e o antecedente seria falso para todo x. E a gente sabe que a interpretação clássica da condicional, a implicação material, ela é contestável por outras razões. Né? Então, assim, talvez seria interessante conectar essa discussão com os paradoxos da implicação material. Não sei, se eu fosse pensar em razões para preservar a subalternação, eu esperaria algum comentário sobre isso, entende? Mas, enfim, é só um conjunto de provocações, assim, Sim. Ponto. Eu até disse lá na introdução que te mandei, né, que para tratar do problema existencial, a gente teria que lidar, quer dizer, seria muito melhor usar as ferramentas do cálculo de predicado, né? O cálculo de predicado. Agora, eu estava pensando, né, assim, porque é claro que a gente, quando vai analisar isso a partir do ponto de vista do cálculo de predicado, então, até pensando na discussão do Frey com o Russell acerca disso, né, sobre a questão da existência, por exemplo, de entidades ficcionais, né, a aplicação da teoria das descrições, eu penso o seguinte, bem, quando a gente está lidando com uma análise de lógica formal, a gente pode fazer, sentar e fazer isso. Mas eu estava pensando do ponto de vista lógico de algumas afirmações que quando a gente está lidando, por exemplo, com a linguagem ordinária, né? Eu penso que o problema está justamente aí. Eu acho que o Boole queria, a interpretação booleana, é uma tentativa de dizer assim, ó, a gente pode fazer uma interpretação matemática, né? Inclusive, o Boole, ele usa uma outra ideia que ele diz assim, bem, você tem uma interpretação primária e uma secundária da proposição, né? O que ele chama de primária é a da linguagem ordinária, né? E o que ele chama de secundária é quando você faz uma análise, né? Que seria isso que você tinha dito aí, de descobrir a forma lógica por trás da forma gramatical da proposição, né? Ou seja, a verdadeira forma da proposição não é aquela, quando a gente faz uma análise lógica. Ele também considera isso. Mas ele estava pensando também, por exemplo, nos casos quando a gente quer fazer certas afirmações e a pessoa justamente só quer dizer que aquilo é falso, né? Sem precisar, com isso, ter que se comprometer sempre que a gente tenha que ter um membro na classe S nessa estrutura gramatical. Porque, de fato, a estrutura gramatical da língua ordinária é mantida, né? Aquela estrutura sujeito e predicado. Agora, é claro que quando a gente analisa usando o cálculo de predicado, a gente vai ter, na verdade, uma relação entre dois, né, predicados, S e P. Né? Por isso que eu disse, a gente pode usar S e P, mas poderia usar o A, B, né, como letras para substituir S e P. O que o Boole diz é que, na verdade, a gente tem que chamar S e P e A e B, qual seja a letra que a gente usa, como classe. Eu prefiro chamar de classe propriamente do que dizer sujeito e objeto, sujeito e predicado, né? Eu acho classe mais interessante. Então, uma das modificações também que eu tinha pensado é, em vez de usar a linguagem sujeito-objeto, talvez manter a linguagem de classe, né? Então, a gente está lidando com relações entre classes e não entre membros de classe. Seria basicamente isso. Aí, se você quiser lidar com os membros, aí a gente teria que fazer uma análise mais refinada, né? Talvez desmembrando aí, né? Usando conjunções, no caso das particulares e das condicionais, né? E todos os problemas que você levantou que já existem na implicação material na condicional, né? Teria que ser analisado. Então, mas eu tinha pensado basicamente nesse problema como um problema relacionado à linguagem ordinária. Agora, é claro que o quadrado booleano, né, tem implicações importantes assim ainda, né?
de alguma maneira, para a teoria da computação, né? O pessoal usa muito ainda, né? Para os grafos, eles usam como base o quadrado da posição booleana. Né? Tem uma importância ainda, né? Na verdade, eu acho que eu não gostaria de manter o quadrado aristotélico. Né? A subalternidade eu acho problemática, né? Talvez a gente pudesse fazer uma análise depois das implicações usando o cálculo de predicado, assim, talvez a subalternidade de fato, se a gente, claro, se a gente fizer uma leitura a partir do cálculo de predicado, talvez nós não teríamos problema, mas com a linguagem ordinária a gente teria problema, né? Alguém levantou a mão, hein? Foi É a isso, Guilherme. Daniela Câmara. Eu queria fazer uma pergunta. Por favor. Eu fiquei com uma dúvida se, vamos supor, se a gente desprezar o quadrado e como na física para alguns cálculos é desprezado a resistência do ar. Se a gente também não considerasse a existência, não poderia ser válido utilizar a aristotélica ainda? Não, se não usar o quê? A existência? Não, isso. Se não considerar a existência, existir ou não. Bem, se a gente está tratando de afirmações científicas, a gente está, de alguma maneira, preocupado com a existência, né? Sei lá, alguém está querendo afirmar alguma coisa sobre o mundo do ponto de vista científico. A princípio, pode ser uma hipótese de partida que depois venha se mostrar, de fato, tendo implicação existencial. Mas trazendo assim, a princípio poderia ser feito sem ter uma implicação existencial, seria isso? Isso. Não, pode. Então, igual tinha ali no exemplo, né? Você pode usar uma afirmação geral que, a princípio, não tem nenhum tipo de compromisso existencial, mas que pode vir depois a demonstrar que, de fato, tem uma aplicabilidade quando a gente começa a colocar os membros dentro das classes, né? Então, quando eu digo todos os planetas do nosso sistema giram em torno do Sol, né? Eu estou dizendo, se existe um planeta no nosso sistema, então ele gira em torno do Sol, né? Nosso sistema solar. Nesse caso, a gente pode pegar agora os membros e colocar ali, né? A gente fez uma afirmação que aparentemente tinha classes vazias, mas depois, quando a gente começa a comprovar, a classe passa a ter membro, né? Então não é mais usado realmente as esqueci a palavra aristotélica. Sim. Eu, Não é mais usada. na verdade, o Guilherme falou uma coisa, quer dizer, eu estou, claro, pesquisei aqui porque eu tinha interesse no tema, mas, assim, de fato, a grosso modo, eu lidaria com esse problema usando o cálculo de predicado, né, que a gente vê em lógica, né? Mas para essa discussão histórica aqui, de fato, dessas duas interpretações, de fato, eu ficaria com o quadrado booleano, mas não precisa manter o quadrado a custo de perdas teóricas, né? Isso que o Guilherme queria dizer, eu acho, quando ele falou lá. Se não mantiver o quadrado, a gente não vai ter. Se mantiver ou não mantiver, não teremos perdas nem ganhos. Né? Tipo, não tem uma implicação. Talvez o quadrado booleano tenha uma implicação específica para a área de computação, né? Assim, mas, do ponto de vista teórico, se deixar o quadrado ou não, a gente não vai ter nenhum tipo de prejuízo teórico, né? Não sei se o Guilherme quer falar alguma coisa também. Não, eu ia te perguntar se na. Porque, assim, pelo que eu entendi, no quadrado booleano também não vale a relação de subalternação. Né? Não. Isso. O que está? A relação de subalternação é o que parece ser o problema. Né? Então, pensa, Sim. por exemplo, na verdade é contraditório, mesmo na álgebra booleana, no quadrado booleano. Uhum. Pensa, todo unicórnio não é um unicórnio.
Eu estou pensando... Todo unicórnio, não unicórnio. Pelo fato, como você disse, do conjunto vazio ser subconjunto de qualquer conjunto, então isso é verdadeiro. Mas então, se valesse a relação de subalternação, então seria verdadeiro que alguns unicórnios são não unicórnios. Sim. Então, sim. De fato. Não há razões para manter esse aspecto do quadrado aristotélico. Foi isso que o Boole arrancou do quadrado, né? De fato, o quadrado dele só tem... O dele tem só a relação das contrárias e as contraditórias, né? As duas universais e as contraditórias. De fato, do ponto de vista da lógica clássica, a contradição é importante, né? Quer dizer, não a contradição, digo, a relação contraditória é importante para a gente mostrar que duas afirmações sobre o mesmo aspecto sendo contraditórias não podem ser verdadeiras, né? Então, de alguma maneira, mantém a importância das contraditórias. E as subcontrárias, ele retira por causa daquele exemplo, né? Se eu digo alguns unicórnios usam chapéus ou alguns unicórnios não usam chapéus, as duas podem ser falsas, né? Não faria sentido manter o aspecto da subcontrariedade dos quadrados. Agora, como todo e nenhum tem como principal membro do conjunto S o vazio, então eu posso dizer todos os unicórnios possuem chapéus e nenhum unicórnio possui chapéu, eles podem se seguir, né? Tranquilamente. Os dois podem ser falsos, né? Ou os dois podem ser verdadeiros. Mas, de fato, eu concordo, Guilherme. Sim, como eu falei, essa é mais uma questão de interesse, né? Pelas interpretações, mas, de fato, lidar com a questão da existência, eu prefiro muito mais. Teria que usar o cálculo de predicado lá, né? Ô, Paulo, o Boole, ele chega a abordar alguma questão ligada às categorias de Aristóteles, quando ele discute essa questão do quadrado? Não, ele usa o termo classes, né? Ele usa a noção de teoria dos conjuntos no livro dele. É porque o Aristóteles não trabalha com teoria dos conjuntos, né? Ele trabalha com gênero e espécie, né? Sim. Teoria de substância primeira e teoria de substância segunda. E o quadrado aristotélico, ele deve muito dessa concepção. Substância primeira e substância segunda das categorias, capítulo 5 de categorias. Não, sim. Tem uma implicação ontológica forte, inclusive. Sim. Mas é por isso que o Boole acha que a gente tem que abrir mão, na verdade, por isso. Acha que não, sim, tudo bem. Eu não tô discutindo aqui se o Aristóteles está certo ou está errado. O que eu estou dizendo é que esse é um aspecto importante. Entendi. Esse é um aspecto importante que tem que ser levado em consideração para você, digamos assim, fazer uma objeção forte à teoria do Aristóteles. Você tem que derrubar essa concepção aristotélica forte esse essencialismo forte do Aristóteles. Mas é somente isso que o Boole... É por isso que o livro do Boole chama, né? Uma interpretação matemática da lógica, né? Porque ele está dando interpretação matemática a isso. Ele não quer se comprometer com ontologia no sentido... com essa metafísica essencialista pesada do Aristóteles, né? É por isso que ele faz uma releitura matemática da lógica, né? Inclusive, ele usa aquela linguagem lá que eu coloquei, né? O nenhum, ele usa o zero perto do x igual a zero. Sim. O para todo, ele usa xa igual a x, por exemplo, né? Sim, é porque essa relação da subalterna só faz sentido nessa dimensão de substância primeira e substância segunda, né, de gênero e espécie, né? O indivíduo, a espécie, ela é parte do gênero. Né? Uma relação verdade... de classe. Aí sim, a gente poderia falar de classe, né? Mas como gênero, não como um conjunto, num sentido matemático. Eu achei até o Boole caridoso, assim, né? Muita gente desconsidera o Aristóteles completamente com lógica moderna. O Boole, pelo menos, tentou falar assim, ó, vamos aqui mostrar porque que o quadrado das oposições aristotélicas não faz mais sentido. Ele tentou mostrar porque que tentou discutir porque que não faria sentido, né? Eu achei isso interessante, por isso que eu me interessei por isso, porque assim, eu sei que ele, de fato, leva em consideração as coisas que o Aristóteles está dizendo sobre o quadrado, e propõe, claro, uma leitura matemática da lógica, mas
considera, pelo menos, o que Aristóteles diz, né? De fato, há lógicos que não consideram completamente nada do que Aristóteles diz, né? Então, antes passa, né? Ou consideram simplesmente para dizer, ó, tinha isso aqui, agora não temos mais, né? Então, por isso que eu aí achei... eu estou falando aqui de categorias, né? Se a gente for para metafísica, muda um pouquinho a coisa, né? Sim, não é isso. Aí sim, aí eu acho que teria... aí sim. Na metafísica... Na metafísica, a gente já vai ter uma conversa um pouco diferente. Sim, exatamente. É isso. Você vai ter uns aspectos, assim, do ponto de vista ontológico e modais, inclusive, muito diferentes do que a gente vai encontrar nos tratados lógicos, né? Que são tratados do Aristóteles ainda jovem, e etc., né? Não, isso concordo. Isso eu concordo. Mas eu achei interessante. Eu não conhecia esse texto do Boole, eu não sabia que ele tinha um texto discutindo essas questões de Aristóteles. Eu não sabia. Interessante. Os dois aí ele faz uma leitura matemática da lógica, né, aristotélica. É que é bem esse ponto de virada ali, né, do século XIX e início do século XX, né? Por isso que eu tô dizendo, eu acho legal o Boole ter discutido, porque assim, geralmente, quando a gente, né, tá pensando em história da lógica, geralmente, no século XIX e XX ali, o pessoal desprezou completamente as questões da lógica aristotélica, né? Ou então só fez para fazer menção, ó, isso aqui. E o Boole tentou fazer uma releitura à luz da matemática, né? Então, isso eu achei interessante essa investigação histórica. Não, legal. É interessante. Mas depois os pontos que o Guilherme apontou aí, eu vou ver depois se eu investigo melhor para ver se eu consigo trazer alguns pontos mais contemporâneos da discussão, né? Principalmente o ponto que o Guilherme levanta aí das implicaturas, né, da condicional, ver se de fato quais são as implicações, né? E teria que fazer uma investigação mais detalhada da própria linguagem usada, né, de todos os aspectos pelo Boole, né? Se ele explora todos os aspectos. Não, sim, mas se você for pensar, por exemplo, em uso de condicional, o caso de Aristóteles é curioso, né? Porque ele não deixa muito claro o papel da condicional na sua lógica. Se você for investigar os analíticos, principalmente os analíticos anteriores, você não acha assim uma explicação muito clara sobre o papel da condicional, o uso da condicional, né? A função da condicional na lógica. A lógica aristotélica é um enigma, né? A gente sabe muito pouco sobre isso. Agora, Paulo, só uma coisa. Eu nunca tinha pensado nesse ponto que você falou, que no quadrado booleano você perde a subcontrariedade. Sim, perde. Aí eu fiquei pensando aqui, perde a contrariedade também, não? Não. Por quê? Então, me ajuda a entender por que não. Porque o que eu estou pensando aqui é o seguinte, se F é vazio, sim, então todo F é G, porque o vazio é subconjunto de qualquer conjunto, e todo F é não G, ou seja, nenhum F é G, de novo, porque o vazio é subconjunto de qualquer conjunto, então vai ser subconjunto do complementar de G. E, nesse caso, então, as duas contrárias seriam verdadeiras, porque, pelo quadrado aristotélico, as contrárias não podem ser verdadeiras, mas podem ser falsas, e as subcontrárias podem ser verdadeiras, mas não podem ser falsas ao mesmo tempo. Isso. E aí você bem observou que quando o F é vazio, né, vai ser falso tanto que algum F é G, quanto vai ser falso que algum F não é G. A interseção nos dois casos vai dar vazio, porque F é vazio. Sim. Agora, de novo, pelo fato de que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto, então vai ser verdadeiro que todo F é G, bem como vai ser verdadeiro que todo F é não G. Sim. Então, parece que é uma forma de dizer que é verdadeiro que nenhum F é G.
E aí você perderia também a contrariedade, não só a subcontrariedade. De fato. Não sei, eu fiquei... Estou pensando agora, porque, na verdade, eu nunca tinha pensado nessa consequência para o quadrado booleano. Sabe? Pois é, eu estou tentando achar um exemplo do quadrado booleano para compartilhar. Acho que eu achei, deixa eu ver esse aqui. Deixa eu ver se eu tinha achado aqui um quadrado booleano. Eu tinha separado um quadrado booleano, mas não estou aqui encontrando agora. Vou compartilhar aqui, peraí. No quadrado de oposição booleano, de fato, está aqui, se a gente fosse considerar, teria só as contraditórias, né? Parece que sim. Minha intuição... Ficariam só as contraditórias. Faz sentido, Guilherme, verdade. Ficariam só as contraditórias, de fato. Né? Nem no caso... É porque eu tinha pensado na consequência das contrárias, como as duas estão lidando com classes vazias, né? Então, as duas poderiam ser... Ambas poderiam ser falsas, né? Quando a gente diz, por exemplo, todo unicórnio usa chapéu ou nenhum unicórnio usa chapéu, né? Mas, de fato, só ficam as contraditórias, de fato. Né? E que faz muito mais sentido, né? De fato. Se a gente quer, de fato, ter uma relação, um compromisso com as coisas das quais a gente quer afirmar sobre o mundo, faz muito mais sentido a gente manter o quadrado como, de fato. Faz sentido. Agora, de fato, essa relação de contradição permanece, né? Ele tenta salvar o princípio de não contradição, né? Eu acho que, na verdade, ele mantém um compromisso em salvar o princípio de não contradição. Porque toda a manobra que ele faz é, de fato, para manter, pelo menos, as relações relações contraditórias do quadrado aristotélico, né? Sem se comprometer necessariamente com as outras. Legal. Eu não sei se a Daniela ainda tinha alguma pergunta ou se a mão dela ficou levantada daquela hora. Só tinha ficado levantada mesmo. Ah, tá. Uma coisa, enquanto talvez... Aí não sei se apareceu aí, Guilherme, aí, ó. Um exemplo, né? Pois é, estou vendo. Eu achei esse quadrado aí, perdi para a internet, busquei-o aí, só para a gente dar uma olhada aqui rapidamente, só para... De fato, você tem razão aí, ó. O que sobra é isso aí mesmo. Não, faz sentido. Né? Faz, de fato. Faz muito sentido o que você falou, Guilherme, de fato. Porque o que eu tinha pensado uma vez que você estabelece que o vazio é um subconjunto de qualquer conjunto, aí eu estou pensando SP, pode ser outra letra, né? Como classes que tem como seu subconjunto vazio, então a gente poderia enunciar as duas e as duas poderem ser de fato. Mas, de fato, não faria sentido manter as duas, né? Arthur, fica à vontade, cara. Pode falar. Eu pensei em fazer um comentário, mas eu fiquei na dúvida se seria viável. Eu lembrei de um comentário do Ernesto, assim, quando a gente estava conversando sobre o quadrado aristotélico, ele tinha comentado que, pelo menos na linguagem natural, não tinha, acho que particular negativa, que é o algum não. Daí o quadrado seria um triângulo, né? Um triângulo aristotélico. Eu fiquei imaginando se daria algum problema para a questão da implicação existencial. Você fala o problema da implicação existencial no cálculo de predicado ou na própria lógica? Então, porque você estava comentando de aplicar essa lógica aristotélica, né, na linguagem natural, né? Com essa Não, mas leitura do não Boole. mas esse que é o problema, não é a lógica aristotélica, né? É a interpretação matemática que o Boole faz da lógica aristotélica, esse que é o ponto, né? É a interpretação booleana. É por isso que eu até falei com o Brenner, eu falei, o Boole é generoso, né? Muitos lógicos desconsideraram completamente a lógica aristotélica. O Boole tentou falar assim, aqui foi legal, mas assim, a gente precisa abrir mão de algumas coisas aqui, vamos fazer uma leitura matemática disso.
o que o Boole está tentando dizer é que afirmações gerais, né, elas podem ser feitas. Eu vejo muito mais como um compromisso teórico, né? Eu até às vezes respondi isso para o Guilherme, na hora eu esqueci, eu lembrei agora, que é o seguinte. Então, sei lá, o cara vai na física enunciar uma lei geral, Guilherme. Então, será que essa classe da qual ele formula uma lei geral poderia ser vazia a princípio? Poderia ser vazia a princípio, né? Poderia ser vazia, eu digo, poderia não ter nenhum membro que de fato instanciasse aquela classe durante o início de, vamos dizer assim, quando a pessoa enuncia essa lei geral. Mas em algum momento, vindo essa enunciação geral, que é uma lei, tendo, sei lá, exemplos, né, amostras, então, Arthur, nesse caso, a gente teria, né, membros que pertenceriam a essa classe enunciada na Universal. Então, o que o Boole quer, na verdade, é preservar, sem considerar necessariamente essa análise que você fez aí do triângulo aristotélico, ele está querendo preservar a possibilidade de a gente fazer afirmações gerais sem perder de vista essa ideia de que a gente teria que sempre ter membros nos conjuntos ou nas classes das quais a gente está falando quando a gente enuncia uma proposição geral. Então, teoricamente, muitas pessoas fazem afirmações gerais, né? Assim, a física está cheia de enunciados gerais, né? Tipo de leis que são enunciadas. Essas leis são sempre, de alguma maneira, lidando com classes não vazias? Por isso que eu falei para o Guilherme, eu acho interessante porque, de alguma maneira, a gente estaria lidando com um discurso que é feito sem perder, de alguma maneira, as implicações teóricas que uma afirmação geral possui. Né? Não seria aquela ideia de que as universais não teriam nenhum tipo de implicação. É claro que a gente precisa, depois de enunciar as gerais, descobrir instâncias particulares, né? Então, nesse sentido, por isso que assim, a crítica que o Ernesto faz à lógica aristotélica no quadrado lá do O, não teria problema, né, para o Boole. Né? O Boole está mais interessado em dizer, olha, a gente pode fazer certas afirmações gerais sem compromisso, sem prejuízos teóricos. Na verdade, seria isso. Entendi. A questão não seria. O problema importante não seria se é um quadrado, se é um triângulo, né? Mas a questão de frases gerais, né? Exatamente. Eu pensei nisso, né? Mas o Guilherme levantou outros pontos depois, mas porque no início estava pensando sobre essa questão do vazio, o vazio como um subconjunto, o nulo, né? O vazio como subconjunto de todas as classes aí, no caso da classe, nesse caso dessa classe aí que a gente enuncia nas proposições gerais, teria que ter sempre membros, né? Eu acho esquisito isso. Então a gente teria que parar e fazer, não, sua afirmação está equivocada. Porque, na verdade, quando a gente está dialogando, de fato, às vezes acontece isso, né? Alguém anuncia lá um debate lógico, alguém fala alguma coisa, o outro fala, não, você está equivocado sobre isso, né? Isso não se segue, né? Sei lá, ou isso não é assim, né? Então, a gente teria que... Então, aquele exemplo lá é interessante, né, Guilherme, que eu dei lá. O cara fala assim, todos os invasores serão processados. Então, por exemplo, né? A princípio, o conjunto está vazio. Mas caso alguém invada, aí parte para os casos, instanciações particulares, né? X invadiu, então X será processado, né? Mas essa afirmação não seria vazia, né? Ela não seria vazia de todo. Ela teria alguma, vamos dizer assim, algum tipo de adequação teórica, seria adequada para o contexto linguístico quando eu estou dizendo aquilo, né? E ela é vazia. Ela não precisa ter membro sempre. Ô Paulo, mas para um grego médio como Aristóteles, não haveria um grupo vazio, né? Eles tinham dificuldade, né, com a ideia de zero, Sim, né? sim. Então, talvez também essa dificuldade, né, de você conciliar o que o Boole está propondo com a tese aristotélica, né? Porque tanto Platão, Aristóteles, eles não eram capazes de conceber a ideia de inexistência nesse sentido de grupo vazio, de nada, Sim. né?
Então, mas eu acho que Bully está dizendo para um público assim que adotava a lógica aristotélica, essa lógica não tem mais utilidade. Tipo assim, não dá mais para usar aqui. Vamos abrir mão dela e seguir nosso caminho. Na verdade, no fundo, é isso. Mas o que eu estou dizendo, de novo, eu reconheço o esforço do Bully de considerar o gigante que foi Aristóteles, né? Ele não é um lógico, um matemático, está desprezando completamente o que Aristóteles diz. É isso que eu acho legal, né? O fato de ele ainda se preocupar e dizer, ó, Aristóteles disse isso, mas eu vou fazer uma leitura matemática disso e dizer que certas coisas que Aristóteles pressupõe não faz mais sentido, né? Não faz mais sentido manter relações de contrariedade, subcontrariedade, subalternidade. As contradições a gente mantém pelo princípio de não contradição, isso é importante, né? Então, a aplicação, por exemplo, do quadrado booleano lá das contraditórias, ou do princípio de não contradição, é importante para a computação aí, então os cientistas da computação estudam a lógica, a matemática booleana por causa dessas coisas, né? Então é nesse sentido, né? Não, sim, Que sim. eu entendo. Eu Então, minha concordo com você. preocupação é mostrar isso e, ao mesmo tempo, dizer que o que Bully está fazendo é uma coisa bem genial, assim, né? Ele está dizendo, ó, a gente pode fazer uma análise matemática da lógica. O Bully faz parte do grupo, eu não sei se o Guilherme concorda, que acha que a lógica deriva-se da matemática, né? Uhum. A lógica deve ser reduzida à matemática. Uhum. Ele não é um logicista como o Frege e o Russell, né? Eu nem sei o que o Guilherme acha dessa visão, né? Não sei se o Guilherme pode ser empático com esse pessoal. Né? Não, eu ia comentar aqui uma coisa, mas eu posso conectar isso que você perguntou, assim. Primeiro, assim, falando sobre a pergunta do Arthur, eu acho que o Arthur está se referindo ao livro do Horn, que é, se eu não me engano, o título é Natural History of Negation. E é um comentário, na verdade, sobre mais especificamente sobre a história, né, do léxico para negação. A história, digamos, natural da lexicografia da negação. Ah, tá. Então, por exemplo, você tem uma palavra para a modalidades do quadrado das modalidades, para universais e por aí vai. Para os quantificadores, você tem nome para A, E, I, nunca para O. Nós temos, por exemplo, necessário, impossível, aí embaixo seria possível ou contingente, e o O seria tipo possível não. Você não tem um termo para expressar as proposições que estão no lugar de O. Né? Então, todo, nenhum, algum não. E aí a hipótese que o Horn levanta é que o O é uma consequência, é uma implicatura de I. Sempre que você afirma algum daí você pode tirar uma implicatura, algum não é. A consequência, digamos, pragmática de I é o O. Se você diz que algo é possível, então é porque algo não é possível. O porquê pelas máximas, né, as máximas conversacionais, se você pudesse dizer mais, você teria dito. Então, você não teria dito que é possível, você teria dito que é necessário. Você não teria dito alguns sim, você teria dito todos. Então, daí se infere pragmaticamente, quando você diz algum sim, infere-se algum não. Quando você diz pode, infere-se pode ser o caso, pode também não ser o caso. Senão se teria dito necessariamente é o caso. Agora, na verdade, cara, eu acho que esse ponto é um ponto pós-semântico. E esse não é um ponto sobre a semântica da negação e também não é um ponto sobre a lógica da negação. A semântica e a lógica da negação, eu não concordo com esses caras que você está levantando. Quer dizer,
Eu não concordo com essa perspectiva de reduzir a lógica matemática, nem concordo com a outra. Eu penso que existe um papel desempenhado pela lógica também na semântica da linguagem natural. Na semântica, né? E, em particular, só que aí, assim, nesse caso, eu não concordo nem com a análise aristotélica, nem com a análise do Boole, porque, para mim, é estranho, na verdade, que você possa concluir que todo unicórnio tem chifre e que nenhum unicórnio tem chifre. E é isso que eu estava chamando a atenção aquela hora. Você vai perder a contrariedade pelo fato de que, se não existem unicórnios, então, como conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, então é verdadeiro que todo unicórnio tem chifre, bem como é verdadeiro que nenhum unicórnio tem chifre. Eu acho que a interpretação booleana, a interpretação aristotélica e a interpretação moderna via cálculo de predicados, todas são insatisfatórias porque elas dão uma leitura pouco fina para os casos de vacuidade da antecedente do condicional. Eu acho que, na verdade, a gente deveria poder distinguir todo unicórnio tem chifre de nenhum unicórnio tem chifre. Sim. Mas, para isso, a gente tem que permitir quantificar sobre coisas que não existem. Então, sim. Pois é. É uma coisa definitivamente não clássica. Então, mas esse pessoal acha que, na verdade, quando a gente vai quantificar sobre coisas que não existem, seria justamente o conjunto vazio, né? É isso que você não concorda com essa leitura, né? Que seria o vazio. Isso, quantificar sobre coisas que não existem como tratando sempre da mesma coisa que é o conjunto vazio. Aí dá um resultado de irrelevância, porque você pode falar o que você quiser sobre o conjunto vazio. Na forma universal... Mas essa leitura, classes que não possuem membros, eu acho interessante essa leitura. Então, seriam classes que não possuem membros, né? Isso. Mas indistintamente. Todas as classes que não possuem membros são coextensionais. Todas apontam para a mesma extensão, que é o conjunto vazio. Então, se a interpretação de generalizações sobre predicados ou classes vazias for essa, então você não vai poder distinguir porque é verdadeiro. Você não vai poder distinguir coisas como todo unicórnio tem chifre, nenhum unicórnio tem chifre. Você tem que concordar que as duas são verdadeiras. Na verdade, você está perdendo a contrariedade. É por isso que eu perguntei aquela hora. Eu acho que seria legal não perder a contrariedade, nem a Você acha que não seria legal? Entendi. Você acha que não seria importante? Seria legal não perder? É isso. Por causa daquela questão lá da implicatura, né? Que você fala, né? Entendi. Teria que pensar como só... Esse negócio da vacuidade, da verdade, problema da condicional material é interessante, porque a gente pode construir um paradoxo da confirmação para qualquer tipo de coisa não existente, né? Por exemplo, todos os unicórnios têm chifre. Se a gente considera que é vacuamente verdadeiro, a gente vai ter que considerar também que a afirmação logicamente equivalente a ela, né, que é tudo que é não chifrudo, não unicórnio, também é verdadeira, né? E toda coisa que é não chifrudo e não unicórnio, por exemplo, um cachorrinho pincher,
confirma essa hipótese, que, por sua vez, confirma a hipótese logicamente equivalente, confirma que todos os unicórnios têm chifres, né? Uhum. E o que é certo, o que é estranho, né? Porque isso me permite confirmar uma hipótese sobre algo não existente com base em observações de fato, né? Tem alguma coisa está errada aí, né? Provavelmente está com a condicional material, né? Aí a saída Só é apelar. um comentário, Paulo, conectando aqui com o Luizinho. Porque na hora que eu te falei da implicação material, aí você falou, não, eu estava querendo, na verdade, dar um passo anterior, né, que é o passo da interpretação booleana. Não tal como os quantificadores são interpretados na lógica de predicado freguiano, né, e posterior. Mas se você for pensar bem, na verdade, a interpretação da universal só funciona em termos de álgebra booleana porque está usando a interpretação da implicação material, que é justamente a negação e a disjunção. É justamente porque você pode definir a implicação material em termos da negação e da disjunção, é que você pode fazer uma interpretação booleana das universais afirmativas, universais negativas, e etc. Particular afirmativo, particular negativo. Você não pode fazer de nenhuma outra proposição geral. Você não vai, por exemplo, poder interpretar para todo x, x é f. Termos Entendi. Por isso você não quer perder a contrariedade, né? Seria um prejuízo grande. Eu não vejo dessa maneira, né? O Boole está achando que isso não é um problema grande, né? Você abrir mão da contrários, olhando nesse sentido de entender que as classes com as quais as afirmações gerais estão lidando são classes, por exemplo, no caso, com entidades como quimeras, né? Unicórnios, por exemplo, são classes que não possuem membros, né? Talvez isso seja o que você não está querendo, de fato, comprar essa ideia. Parece interessante. Seria uma solução assim, interessante para lidar com o caso das implicaturas, né? Se você considerar... Claro que é. Assim, eu estou pressionando, né? Como eu vejo que você está tentando tirar um pouco a discussão filosófica dessa interpretação, eu estou isso. Por exemplo, eu de fato penso isso. Eu acho que é contraintuitivo do ponto de vista da linguagem natural que todo unicórnio tenha chifre e nenhum unicórnio tenha chifre. Por mais que seja interessante capturar esses casos de vacuidade em termos do conjunto vazio, o benefício pode ser fazer ainda um pouco de lógica de predicados com os recursos da lógica proposicional. O malefício é perder, como eu disse, contrariedade e subcontrariedade. Sim, eu entendi seu ponto. Olha que bizarro, cara. Eu descobri que a gente também pode gerar um paradoxo de Goodman aqui, cara. Pensa, porque olha, eu posso igualmente confirmar as seguintes duas hipóteses. Todos os unicórnios têm chifre e nenhum unicórnio tem chifre. E eu posso fazer isso pelo meu problema paradoxo dos corvos, né? Então, vamos supor que alguma situação estranha eu tenha confirmado essas duas hipóteses, né? Se eu tenho hipóteses razoáveis, hipóteses universais razoáveis, eu posso fazer previsões, né? Com uma, eu vou fazer a seguinte previsão. O primeiro unicórnio a ser observado
vai ter chifre. Com a outra, eu vou fazer a seguinte previsão: o primeiro unicórnio a ser observado não vai ter chifre. Portanto, eu vou dizer que o primeiro unicórnio a ser observado vai ter e não vai ter chifre, o que é bizarro, né? De fato. Você descobriu esse paradoxo aí agora? Foi, eu tava rabiscando isso aqui, cara. Mas o estranho é o seguinte, o que te levou à afirmação? Porque, não, beleza. Porque, em geral, o paradoxo de Goodman resulta de uma coleção de experiências para fazer uma generalização, e o fato é que a experiência é insuficiente para generalizar uma hipótese. Então, você poderia tanto generalizar uma hipótese como suas concorrentes, né? Que a experiência subdetermina a generalização, hipótese que você pode generalizar. Aqui, por outro lado, as universais que você afirmou, elas são de graça, né? Elas não têm nenhum tipo de... Elas não dependem, na verdade, de nenhum tipo de confirmação, né? Elas são verdadeiras por vacuidade. O fato é que você está observando é que, com base nelas, você poderia prever, na verdade, coisas contraditórias sobre unicórnios futuros, né? Unicórnios a serem observados. Sim. Entendi. Não deixa de ser um jeito perturbador de contestar esse resultado de vacuidade. Concordo. Quer dizer que aceitar que esses dois universais aí são verdadeiros parece nos levar a fazer essas duas previsões. Então, parece, de algum modo, contrariar as nossas intuições acerca do que significa aceitar a verdade universal. É isso, Luizinho? Sim. Então, pois é, então, seria um problema maior ainda manter as contrárias, né? Prejuízo. Por isso que eu acho a interpretação booleana, assim, bem, parece ser mais cômoda, porque tira, de fato, sei lá, ela tenta resolver um problema com análise matemática retirando as contrariedades, subcontrariedades, subalternidades, simplesmente colocando só relações em contradições e dizendo que toda vez que a gente afirma universais, a gente pode lidar com classes que não possuem membros, né? Então, de fato, seria uma resolução pragmática até, de alguma maneira, que não implicaria esse problema que o Luizinho está apontando, por exemplo. Para o problema do Luizinho ficar mais redondo ainda, você poderia falar uma coisa tipo: todos os unicórnios observados até o presente momento têm chifres. Pois é. Todos os unicórnios observados até o presente momento não têm chifre. E esse fica melhor ainda, gente. Não, esse foi mal. Eu estou fugindo um pouco do seu ponto. Não, foi interessante. Mas já deu também, né, cara? Eu acho que... Então, mas esse seria um problema... Seu despertador até já tocou aí. Meu não. Deve ter sido o Luizinho. O Luizinho tem despertador. Mas eu acho, Guilherme, que isso seria um problema se manter a relação de contrariedade, né? Pois bem, isso. Não, se você for pensar bem, a relação de contrariedade e subcontrariedade estão perdidas para a lógica de predicados, né? Sim. Exatamente pelas mesmas razões que estão perdidas para quadrado booleano, né? Muito mais prejuízo do que... Porque isso não depende da subalternação, é isso. Tanto que, de fato, a lógica booleana é aplicada muito à computação por isso, né? Porque, assim, só manter relações de contradições, né? A aplicação booleana na computação tenta evitar qualquer tipo de contradição, né? Agora, claro, não é que a contrariedade esteja perdida para a lógica de predicados, né?
é que nos termos das proposições universais e particulares, né? Aí sim. Mas é claro que você pode definir contrariedade entre duas proposições se elas não podem ser ambas verdadeiras, mas podem ser falsas e etc. Isso dá para, né? Porque aí, o fato é que a complexidade das proposições, do tipo de proposições que você pode fazer na lógica de predicados é muito maior do que a da lógica aristotélica, né? Uhum. Mas, enfim. É. Cara, valeu, foi ótimo. Muitos insights importantes aqui nessa conversa e te agradeço muito pela disponibilidade aí de apresentar o seu trabalho. Fique à vontade para voltar sempre, viu? Claro. Não, eu curti muito, foi muito bom a discussão e poder conversar um pouco sobre essas questões que têm me interessado, né? E assim, deu para, de alguma maneira, amadurecer mais essa discussão, né? Dá para ter mais elementos aí que podem ser colocados, né, nessa leitura e entender como o Boole, de fato, pode apresentar uma solução para essa questão, né? De fato, ele não considera as contrárias. Será que ele poderia manter essas relações de contrariedade? Seria importante, né? Como é que daria isso no quadrado, usando o cálculo de predicado, né? Seria interessante ver os resultados disso. Uhum. Pô, legal. Mas eu que agradeço a presença de todo mundo aí que compareceu e, de alguma maneira, participou com alguma pergunta ou outra aí, né? Massa, eu vou encerrar a gravação aqui. Tá.